Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Omnipédia, esse canal dedicado às humanidades de maneira geral. Há vários temas dentro dessa proposta. O vídeo de hoje será um tanto quanto mais experimental do que os anteriores. Os anteriores tiveram uma pegada bastante tradicional, por assim dizer. São vídeos que falam de períodos históricos ou de personagens históricos de uma forma mais comum. Mas o vídeo de hoje ele traz uma proposta diferente. Eu me propus a contar a história de uma das franquias mais populares e bem-sucedidas da história da indústria do entretenimento, não só do Japão, mas do mundo inteiro, podemos dizer. Hoje eu vou falar a respeito da história e da trajetória de Dragon Ball, a criação máxima do Sr. Akira Toriyama. Mas quando eu falo a respeito de contar a história, eu não estou falando a respeito do enredo da obra. Eu não estou falando a respeito de contar a história da trajetória dos acontecimentos dentro do mangá ou dentro do anime. Quando eu digo contar a história, e essa é a proposta desta playlist que eu estou inaugurando hoje na Omni, eu falo a respeito de contar a história do criador, da concepção da obra, falar um pouco a respeito dos fatos e dados mais importantes, algumas curiosidades, falar de maneira breve a respeito do enredo quando for necessário, e juntar mais alguns fatos interessantes ou que eu julgo importantes sobre a obra. Então, esse vídeo tem um caráter mais experimental, ele será mais até mesmo crudo que os anteriores, porque é um formato novo mesmo, e não conterá spoilers do enredo de Dragon Ball, até porque eu só vou falar muito brevemente de alguns pontos da história. Então acredito que está tudo certo, se é que alguém não conhece a história. E eu falo principalmente das instâncias clássicas da franquia, ou seja, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos, especialmente aqueles que são fãs de Dragon Ball, e considerem contribuir diretamente com o meu trabalho aqui na Omni via Pix. O QR Code está aparecendo agora no canto superior esquerdo da sua tela. Se você quiser contribuir, basta escaneá-lo. Com tudo isso dito e fora do caminho, comecemos a falar a respeito da história da franquia Dragon Ball. Antes de começarmos a falar sobre a história da criação em si, vamos nos deter por um momento para falar a respeito da história do pai da obra. Akira Toriyama nasceu na cidade de Nagoya, na prefeitura de Aichi, Japão, no dia 5 de abril de 1955, e desde seus anos de juventude já era um rapaz afeito aos desenhos e à arte, apreciando especialmente esboçar animais e veículos, algo relativamente comum dentro da sociedade japonesa, dada sua grande tradição na criação de suas famosas histórias em quadrinhos em estilo único, conhecidas como mangá. De acordo com o próprio Toriyama, o evento que o fez se afundar cada vez mais dentro do universo da arte foi a instância em que assistiu pela primeira vez o clássico dos estúdios Disney 101 Dálmatas, de 1961, que despertou nele a vontade de se desenvolver como artista para talvez, um dia, se tornar tão talentoso quanto as pessoas por trás da produção daquele filme, segundo suas palavras. Outras poderosas influências de seus anos de juventude foram diversos mangás e programas de televisão de sua época de juventude, com os quais travou contato de forma gradual, e a clássica animação japonesa Astro Boy, dos anos 50, trabalho de Osamu Tezuka, obra que segundo o artista foi a mais importante para o processo de atraí-lo de uma vez por todas a essa esfera. Toriyama também foi bastante influenciado por algumas das famosas séries de televisão de super-heróis japonesas da época, conhecidas como tokusatsus, e gradualmente, seu interesse por mangás foi sendo substituído por um amor pelas produções audiovisuais, como filmes e programas de TV. Quando chegou o momento de escolher os rumos de sua vida profissional, Toriyama tinha total certeza do que queria fazer. Ele desejava seguir carreira criativa, focando-se nesse campo em sua educação secundária, ainda que o mesmo admita também que, naqueles tempos, ele estava geralmente mais focado em se divertir com seus amigos do que propriamente focado em questões sobre sua futura profissão, algo bastante natural. Aos 23 anos de idade, Toriyama largou seu emprego e se viu de repente em um estado severo de necessidade de uma nova fonte de renda. Desse modo, ele resolveu reavivar sua antiga paixão por mangás e por desenhos e arte, submetendo um de seus trabalhos, chamado Mysterious Rain Jack, à apreciação dos organizadores do concurso de artistas amadores da revista Weekly Shonen Magazine, uma das publicações especializadas em mangás mais famosas e aclamadas do Japão.
Quando analisou a obra de Toriyama, o executivo de publicações da revista, Kazuhiro Torishima, apreciou o estilo do rapaz e enxergou nele potencial, mas infelizmente para o jovem, aquele projeto que ele havia submetido em especial não seria elegível para ser publicado, por ser um plágio flagrante em forma de paródia do enredo de Star Wars, clássica franquia de filmes do diretor americano George Lucas, que já era naqueles tempos um fenômeno global. Naturalmente, a revista não poderia aproveitar a história de Toriyama, sob o risco de atrair um processo da Lucasfilms, mas mesmo assim Torishima enviou ao rapaz um telegrama, encorajando-o a não se deixar abater por aquele revés e a continuar criando. O resultado desse encorajamento foi uma história chamada de Wonder Island, que hoje faz parte da antologia Akira Toriyama's Manga Theater, mas que foi publicado originalmente em 1978 e se tornou o primeiro trabalho do autor a alcançar tal feito. Com isso, Toriyama havia se tornado oficialmente um mangaka publicado, e os seus caminhos estavam finalmente abertos nesse meio. Infelizmente, a publicação foi um retumbante fracasso entre o público da revista, ficando em último lugar em uma pesquisa de público, o que levou Toriyama a quase desistir de vez do ramo, algo que ele apenas não fez pois, em suas palavras, era simplesmente teimoso demais para admitir a derrota após ver que seu segundo volume, Wonder Island 2, também foi rechaçado. Ao fim da década de 70 e no início dos anos 80, Toriyama continuou a escrever muito, apesar dos fracassos iniciais, clamando ter escrito algo em torno de 500 páginas de material original no intervalo de apenas um ano, período no qual o sucesso não veio, mas que, ao mesmo tempo, foi muito instrutivo para ele. Quando Torishima o encorajou a criar uma protagonista feminina para uma de suas obras, Toriyama hesitantemente concebeu Tomato, The Cutesy Gumshoe, em 1979, que foi por sua vez um relativo sucesso, estimulando-o tanto a continuar produzindo quanto a investir mais nessa ideia de protagonismo feminino. A partir dessa ideia inicial, surgiria a primeira grande obra que marcaria a trajetória de Toriyama como escritor, Dr. Slump, que começou a ser publicada em 1980. A história em si criaria muitos dos conceitos mais reconhecíveis dentro da obra-prima de Toriyama que estava por vir, como a forte ênfase em desenvolvimento tecnológico e a presença preponderante de animais antropomórficos, e girava em torno das aventuras de Senbei Norimaki, um curioso e algo atrapalhado inventor que criou a robô Aral, que ele ambicionava ser a mais perfeita garotinha em todo o mundo. A obra era repleta de humor, trocadilhos e outros toques de leveza, o que fez com que se tornasse rapidamente um sucesso, sendo publicada durante 4 anos na revista, e tornando Toriyama rapidamente em um dos nomes mais famosos e aclamados do meio dos mangás japoneses. Já em 1981, uma adaptação televisiva da obra começou a ser exibida pela Fuji TV em horário nobre, o que apenas contribuiu para aumentar ainda mais a fama de Toriyama como criador. Apesar desse sucesso todo, no entanto, Toriyama tinha a pretensão de encerrar a obra apenas 6 meses após seu início, mas a editora apenas concordaria com essa condição caso ele apresentasse em seu lugar outras séries que pudessem ser igualmente sucessos, e por isso, seus próximos anos foram passados em estreita colaboração com Torishima, que se tornara seu editor, produzindo histórias de sucesso, mas nada que sequer se comparasse a Dr. Slump. No ano de 1983, Torishima sugeriu a Toriyama que, como ele era muito afeito aos famosos filmes de Kung Fu de Hong Kong, clássicos protagonizados por figuras como Bruce Lee, ele deveria elaborar um novo shounen com uma inspiração nessa temática, o que obviamente também o levaria a virar sua atenção para aspectos da cultura da China de maneira geral. A China sempre foi uma poderosa fonte de inspiração cultural no Extremo Oriente como um todo, sendo historicamente a civilização mais marcante dessa porção do mundo. E isso inspirou Toriyama a criar e publicar, entre os meses de agosto e outubro daquele ano, uma história em 2 partes denominada de Dragon Boy, que seguia os passos de um jovem lutador de artes marciais cuja missão principal era de escoltar uma princesa em uma jornada de volta ao seu reino natal. Essa dinâmica de um jovem lutador acompanhando uma moça em uma espécie de jornada com certeza saltou aos olhos de todos os que conhecem a obra máxima de Toriyama. E de fato, essa não seria a última vez que ele brincaria com tal conceito, pois já em 1984, com o sucesso de Dragon Boy, a editora decidiu transformá-lo em uma série de publicações, e o nome foi levemente alterado para um que conhecemos bem hoje em dia, Dragon Ball. A narrativa criada por Akira seguia os passos de um rapaz alienígena com rabo de macaco, de nome Kakaroto, oriundo do planeta Vegeta, que fora enviado à Terra para implantar o caos e a destruição, mas que acabara sendo encontrado por um simpático senhor de nome Son Gohan, acabara por cair em um precipício e bater sua cabeça, e por mudar completamente sua personalidade, passando de uma perigosa bomba-relógio em um menino simpático, bonachão e bom para todos, que foi rebatizado na Terra como Son Goku.
Em um determinado dia, o caminho de Goku foi cruzado por uma jovem inventora brilhante de nome Bulma, e juntos, eles decidiram partir em uma jornada para encontrar e reunir as 7 esferas do dragão, artefatos muito poderosos que podiam invocar o deus dragão Shenlong, capaz de realizar um desejo a quem quer que o conclamasse. A trajetória de Goku e de Bulma os leva a travar contato com diversos personagens que todos conhecemos e amamos, como Titi, que viria a se tornar a esposa de Goku, Yamcha, Tenshinhan, Piccolo e o Mestre Kami. E todos esses personagens e toda essa narrativa na realidade seguem não apenas os passos estabelecidos pelo próprio Toriyama em suas obras pregressas, sendo fortemente influenciados por elementos oriundos de Dr. Slump e de outras obras anteriores, como fica evidente ao considerarmos a premissa básica do mangá, quanto por elementos oriundos do próprio background cultural que Akira vinha explorando à época, com ênfase em uma publicação específica e, para alguns, surpreendente como uma das fontes de inspiração de uma obra moderna. O romance chinês Jornada para o Oeste, publicado ainda no século XVI, durante os tempos da dinastia Ming na China, e atribuído a um autor de nome Wu Shen-en. A novela clássica narra a peregrinação do monge chinês Xuanzang, dos tempos da dinastia Tang, desde o Reino do Meio até as chamadas Terras do Oeste, uma referência ao subcontinente indiano e à Ásia Central, em busca de sutras, textos sagrados do budismo, que o monge deveria trazer de volta à China. A jornada foi dura e repleta de percalços, mas para os propósitos deste vídeo, não vamos nos prender à narrativa em si, e sim falar sobre os elementos da obra que inspiraram Dragon Ball, especialmente a história original, mas também as versões posteriores. Para começar, temos o próprio Son Goku, o protagonista maior de todas as instâncias de Dragon Ball. Ele foi fortemente inspirado pelo personagem Sun Wukong, o deus macaco, que tal como Goku, nasceu de uma pedra mística nas montanhas, muito semelhante à cápsula em que Goku veio à Terra, e é um ser superior dotado de uma força extrema, também possuindo naturalmente uma cauda, se utilizando de um cajado de madeira mágico e viajando pelos céus em uma nuvem voadora. O deus macaco também possui uma gigantesca forma destrutiva, tal como o Ozaru em que Goku pode se transformar quando ainda dotado de cauda, e até mesmo a forma de Super Saiyajin, que foi introduzida na segunda instância do anime, Dragon Ball Z, que começaria a ser exibida em forma de anime em 1989, é baseada na aparência de Sun Wukong, que também seria dotado de cabelos espetados e dourados. Para além do próprio Goku, Bulma também foi fortemente inspirada pela obra chinesa, sendo baseada largamente no próprio monge peregrino Xuanzang, com as 7 esferas que ela vinha perseguindo sendo uma espécie de alegoria para os textos sagrados que o monge vinha buscando em sua jornada. Os outros personagens da obra de Toriyama também encontram interessantes paralelos com outras figuras do romance chinês, mas por uma questão de simplificação, não vamos citar todos aqui agora. Nem é preciso dizer que Dragon Ball e suas sequências se tornaram um fenômeno em uma escala que nem mesmo o próprio Toriyama poderia imaginar, tornando-se em uma das franquias de maior sucesso da história de toda a indústria cultural japonesa, e um importante elemento de soft power para o país. Son Goku tornou-se também um dos personagens de animação mais reconhecíveis de todo o mundo, sendo admirado e citado em todas as partes do globo, o que até mesmo ensejou em alguns efeitos curiosos, como o início de uma rivalidade forçada com outro grande ícone da indústria do entretenimento, mas dos Estados Unidos da América, o Super-Homem, da DC Comics, representando uma espécie de queda de braço bem-humorada entre a escola de super-heróis americana e a de heróis shounen do Japão, mas essa é outra história. Aliás, aqui aproveito para enumerar um outro fato curioso sobre a obra em si. Quando Akira Toriyama buscava por uma inspiração específica para o nome do principal golpe que atribuiria ao seu personagem Goku, uma grande explosão de energia que irradiava de suas mãos, sua esposa, com a qual ele estava casado desde 1982, de nome Yoshimi Kato, se recordou de uma viagem que havia feito até o arquipélago do Havaí, nos Estados Unidos, onde havia travado contato com a história do governo e dos feitos do grande monarca que fora o responsável por unificar as ilhas e torná-las em um reino próprio, para melhor resistir às crescentes influências dos estrangeiros que chegavam de todos os lados, e que era até aqueles dias uma das figuras mais aclamadas da história do estado, considerado como um legítimo patrono do Havaí. E qual era o nome desse grande rei do passado, você pergunta? Bom, seu nome era Kamehameha I, também conhecido como Kamehameha, o Grande. Sim, eu imagino que muitos de vocês ao travarem contato pela primeira vez com essa informação devem ter tomado um belo susto, mas é isso mesmo. O nome do golpe mais famoso de Goku e um dos elementos mais conhecidos de Dragon Ball como um todo é oriundo de uma sugestão da esposa de Toriyama com base do nome de um antigo rei havaiano. Curioso, não? E a inspiração havaiana por trás de Son Goku não para por aí.
Segundo as crenças tradicionais havaianas, o grande rei tinha sob sua tutela ninguém menos do que Kukailimoku, o deus havaiano ligado à guerra e ao morticínio, e por conta disso, a escolha do mestre que treinaria Goku na Terra para torná-lo um guerreiro que nascera para ser recaiu sobre o célebre mestre Kami, que podemos ver na obra original quase sempre usando uma típica camisa florida em estilo havaiano e que ainda por cima reside em uma pequena ilha paradisíaca, mais uma referência ao arquipélago. Kami, aliás, significa tartaruga em japonês, o que explica o fato de o mestre ser completamente careca e contar até mesmo com uma carapaça. Para além da série de mangás e do anime original, Dragon Ball contou ainda com outras instâncias, como a fase Z, tão ou mais afamada que a original, na qual um Goku já adulto luta aos lados de seus amigos para proteger o planeta de sua adoção de diversas ameaças perigosas, e a fase GT, que não foi a adaptação para a TV de um trabalho original de Toriyama e, segundo rumores, ele nem sequer estava muito empolgado para produzir. Existem ainda outras fases, filmes, histórias derivadas e uma gigantesca gama de produtos licenciados ligados a essa poderosa marca, que alcançou uma popularidade tamanha que tornou Akira Toriyama em um dos nomes mais respeitados da indústria do entretenimento no Japão, e por que não, uma das personalidades japonesas de maior destaque em nosso tempo, sendo ele frequentemente citado por outros artistas como Toriyama Sensei, ou seja, Professor Toriyama. Tamanhos são o respeito e a reverência que tais artistas têm pelo criador dessa grande obra. O reconhecimento, aliás, não se restringe ao seu país natal, onde inclusive a obra de Toriyama ganhou até mesmo um dia próprio. O dia 9 de maio de cada ano foi declarado pelo governo japonês como o Dia de Goku, pois no idioma do país, os números 5, em referência ao mês, e 9, em referência ao dia, podem ser pronunciados como Go e Ku, respectivamente. Toriyama se tornou também uma celebridade a nível global, sendo um dos mangakás mais reconhecíveis pelo público estrangeiro, e chegando mesmo a ser sagrado como cavaleiro pela Ordem das Artes e das Letras da França, em maio de 2019, por sua vasta contribuição para a indústria do entretenimento, em especial graças à sua criação máxima, Dragon Ball. A franquia também influenciou diversas outras produções culturais nos mais diversos campos, além de inspirar personagens no mundo da música, das artes, dos esportes e da mídia em geral. Mas falar sobre todas essas inspirações levaria muito tempo, então fica aqui apenas uma das minhas influências favoritas ao nível pessoal. O produtor da série de jogos de luta Tekken, que eu tenho como a minha favorita entre todas as franquias de luta, aliás, Katsuhiro Harada, diz que Dragon Ball foi a primeira grande produção pop japonesa a dar destaque ao conceito chinês de Chi, a energia vital que flui pelos corpos de todos os seres vivos e que seria, portanto, a essência e a origem dos poderes explosivos dos personagens de Dragon Ball, onde é chamado de Ki, que é o nome do conceito adequado à fonética japonesa. Dessa forma, Harada afirma que Dragon Ball foi crucial em influenciar o estilo e as decisões criativas de grandes franquias de luta, dentre as quais a sua própria e a famosa série Street Fighter, onde enxergo óbvias semelhanças entre o clássico Kamehameha de Goku e o Hadouken dos personagens Ryu e Ken Masters, os protagonistas do jogo. O que é um Hadouken, afinal, se não um Kamehameha mais fraco, não é verdade? Além disso, Harada ainda afirmou que um dos personagens mais importantes da sua série, Kazuya Mishima, que fora inclusive o protagonista dos jogos mais antigos, teve sua personalidade e até seu visual bastante inspirados pelo arrogante príncipe Saiyajin Vegeta, maior rival e, de certo modo, melhor amigo de Goku na obra de Toriyama. Para encerrar o vídeo de hoje, que foi francamente uma instância experimental e terá seu formato refinado ao longo do tempo, gostaria de brindar a vocês com uma das minhas paixões pessoais, a dublagem, falando um pouco a respeito das principais figuras do elenco de dubladores brasileiros de Dragon Ball, que foram responsáveis, em minha opinião, por conferir uma nova alma aos Guerreiros Z, fazendo um trabalho simplesmente fenomenal. No original em japonês, a voz de Son Goku é fornecida pela senhora Masako Nozawa, uma idosa dubladora com mais de 86 anos atualmente, o que nunca consegui deixar de achar no mínimo bizarro. Um personagem masculino atlético e repleto de músculos sendo dublado por uma senhora. Vai entender. Contudo, no Brasil, a escolha para dar vida a Son Goku recaiu sobre um de meus dubladores preferidos de todos os tempos, Wendel Bezerra, que é também muito famoso por emprestar sua voz a outro personagem icônico do mundo das animações, mas esse mais orientado para crianças, Bob Esponja Calça Quadrada. Aliás, a versão criança de Goku, que apareceu originalmente no primeiro Dragon Ball e retornou depois em GT, é dublada no Brasil por ninguém menos do que a irmã de Wendel, Úrsula Bezerra, também famosa no meio da dublagem por dar vida a outro personagem icônico dos animes shounen, Naruto Uzumaki, a máxima criação do Sr. Masashi Kishimoto, do qual talvez falemos algum dia.
O príncipe Saiyajin Vegeta é dublado no Brasil por Alfredo Rolo, que curiosamente acumula as funções de dublador e psicólogo. Deixe que isso entre na sua mente por um momento. O dublador de um dos personagens mais furiosos e psicóticos do mundo das animações é, em sua vida pessoal, um bastião de calma e equilíbrio emocional que dedica parte de sua vida profissional a auxiliar as pessoas com suas desordens psíquicas. No mínimo, curioso. Outros nomes icônicos do elenco da dublagem de Dragon Ball incluem Wagner Fagundes, que interpreta Son Gohan, o filho mais velho de Goku e Tite em sua versão adulta, Luiz Antônio Lobui, um dos meus dubladores favoritos, que empresta sua voz a Piccolo, antigo rival e atual amigo de Goku, além de ser uma espécie de figura paterna para Gohan em seus anos de infância. Fábio Lucindo, a quem vocês devem conhecer por dublar Ash Ketchum de Pokémon no anime original, que empresta sua voz ao personagem Kuririn, um humano muito amigo de Goku que treinou junto a ele sob a tutela de Mestre Kami, a fenomenal Tânia Gaidaji, que interpreta nossa querida Bulma, o saudoso Gileno Santoro, que emprestou sua voz a Mestre Kami, que também era famoso por dublar o tio na animação de Jackie Chan, Guilherme Lopes, o intérprete de voz profunda que deu vida ao Grande Nappa, principal capanga de Vegeta na fase inicial de DBZ, Wellington Lima, famoso por interpretar as diferentes formas de Majin Buu, Afonso Amajones, o eterno intérprete de Aragorn na trilogia do Senhor dos Anéis, que emprestou sua voz ao vilão Zarbon, Tata Guarnieri, um dos mais sensacionais dubladores do país, conhecido por dar voz a Kenshin Himura em Samurai X, que interpretou Kiwi, outro vilão alienígena. Cassius Romero, outro dublador que muito aprecio, que fez diversas vozes menores, inclusive a do famoso e descompensado locutor dos torneios de luta. Marcelo Campos, mais um oriundo de O Senhor dos Anéis, onde interpretou o Hobbit Merry, que deu vida à versão adulta de Trunks, o filho de Vegeta. Luiz Carlos de Moraes, famoso por interpretar o seu siriguejo em Bob Esponja, que aqui fez a voz do vilão Daburá, e Carlos Campanile, o afamado intérprete do grande vilão Frieza. Pois aí está, essa foi a história resumida do criador, a história da concepção da obra e alguns fatos, dados e curiosidades interessantes sobre Dragon Ball de uma forma geral. E agora eu peço encarecidamente que vocês, para apoiarem o meu projeto, que é um projeto novo, a Omni é um canal novo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse novo formato, dessa nova playlist. Se vocês curtiram, se vocês querem ver outras franquias de entretenimento sendo cobertas dessa exata mesma forma, o que vocês acharam das informações, da forma como elas foram passadas, se eu por acaso cometi algum erro ou alguma incongruência, e digam de maneira geral o que vocês acharam desse vídeo e do canal como um todo. Vamos conversar e vamos ajudar a gerar esse algoritmo. Todo comentário que vocês fazem é importante para que o algoritmo saiba que a Omni é um canal que vale a pena ser recomendado. Eu agradeço a todos novamente pela audiência, pela paciência e pelo interesse de sempre naquilo que eu faço. Convido a todos a darem uma olhadinha lá no Mundo de Gelo e Fogo, que é o meu canal primário, onde eu falo principalmente sobre as crônicas de Gelo e Fogo e sobre as produções derivadas desse universo de George Martin. Eu peço mais uma vez que vocês curtam o vídeo, que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos, especialmente os fãs da obra e do Sr. Toriyama, e considerem a forma de contribuição direta via Pix, conforme eu expliquei no começo do vídeo. Um grande abraço a todos mais uma vez, e eu verei a todos novamente aqui no próximo vídeo da Omni, ou então lá no MGF, no próximo vídeo por lá. Demorou? Agradeço a todos mais uma vez e valeu!